Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de proteção financeira e seguro de vida que podem ser extremamente úteis no seu planejamento. Portanto, se você quer saber mais, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai gostar. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu Lado Mais Seguro. Vem com a gente. Dá um like aqui, acompanha a gente, acompanha o nosso canal. Isso, curte o vídeo, segue a gente no Instagram também, tá bom? Que a gente vai adorar poder conversar bastante com você. Contribua também dando sua sugestão de temas pra gente trazer aqui para o vídeo para vocês. Se você tem filhos, dependentes financeiros, né? Alguém que dependa da sua renda, se você tem patrimônio, esse vídeo ele é para você. Por quê? Porque se você tem alguém que dependa de você, você precisa se proteger para o caso da sua morte, porque essas pessoas vão precisar se reestruturar, enfim. Então, é extremamente importante você considerar alguma dessas 4 proteções que a gente vai falar aqui hoje, não é mesmo? Sem dúvida. Tiro, por exemplo, eu. Eu tenho uma filha de 18 anos e tenho um filho de 4 anos e meio. Minha filha de 18 anos já está bem encaminhada, até foi motivo de alegria, e passou para a faculdade agora e tal. Meu filho de 4 anos, e ele ainda tem um trajeto longo pela frente. Então, nós acreditamos, pelo menos, que o maior legado, como, por exemplo, o maior legado que você pode deixar para um filho é exatamente garantir que ele tenha, que ele complete, que ele tenha condições financeiras de completar seu estudo. Então, quando a gente se refere que se você tem algum dependente financeiro, cuja sua ausência, sua morte, ou seja, você não é mais um provedor financeiro daquela casa, daquela família, daquela unidade, enfim, você vai deixar de gerar renda para aquela família e com certeza vai impactar na vida das pessoas. Então, você precisa pensar num tipo de proteção para ajudar aqueles que você ama a ter uma transição do momento que vai ser tão difícil, que vai ser a sua própria ausência. É o caso do meu filho, é o caso da minha filha. E em função das idades que são diferentes, a necessidade e o tempo dessas necessidades também são diferentes, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que é importante a gente olhar aqui para todos esses 4 formatos que tem, porque eles podem se aplicar de formas diferentes nessa combinação do seu planejamento, né? E assim como as pessoas que são dependentes financeiras suas geram impacto no momento presente, pode gerar um outro tipo de impacto também se você tem patrimônio. Porque no momento que você tem patrimônio, após a sua morte, é necessário fazer a sucessão desse patrimônio. E a sucessão, ou seja, transferir esse patrimônio que era seu para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua companheira, enfim, para quem você deseja e estipula e deixa como beneficiário dessas proteções, tem custo. Tem custo. Por exemplo, qualquer imposto de transmissão no Rio de Janeiro, você paga hoje acima do valor de 1.400.000, você paga 8% só de imposto de transmissão. Fora advogado que você tem que contratar, fora despesas judiciais que você tem, se for imóvel você ainda tem a transferência do RGI. Então, quem fica na sua ausência, às vezes não tem liquidez, não tem grana para poder fazer essa transição. E o patrimônio que você juntou sua vida inteira e que você tinha como um dos pensamentos dá um certo conforto para quem fica, as pessoas não têm acesso por falta de dinheiro. Aí porque algumas dessas soluções que a gente vai falar aqui de seguro de vida são muito interessantes se você tem dependente financeiro ou patrimônio, no caso da sua sucessão. Exatamente. E a primeira proteção para isso é o que a maioria das pessoas já conhecem, que são os seguros de vida tradicionais, não é mesmo? O que são os seguros de vida tradicionais? São aqueles em que você preenche uma declaração pessoal de saúde, submete essa declaração sua, dizendo que tipo de doença você teve, se você não teve, se você não tem doença nenhuma, qual é seu peso, qual é a sua altura, uma série de informações pessoais do seu estado de saúde e submete à seguradora. A seguradora olha, analisa isso, e aceita, ela é binária, ela aceita o seu risco ou não aceita o seu risco. Fala, ok, Nelson, você tem um estado de saúde legal, eu aceito o seu risco.
Ou ela pode dizer, não aceito o seu risco, você é um risco muito elevado para mim e nega isso. É importante que, independente de qualquer fase, você sempre seja orientado por um consultor de proteção financeira familiar. Ele vai te direcionar melhor, te direcionar adequadamente como você deve preencher isso. O outro detalhe que tem, não sei se é isso que você ia falar, o outro detalhe que tem nesse tipo de seguro tradicional é que, conforme o passar dos anos, você vai ficando mais velho. Conforme você fica mais velho, maior o risco de você morrer. Logo, o valor que você paga mensalmente para ter essa proteção, que se chama prêmio, né, você simplesmente vai aumentando a cada ano em função da sua idade, que também vai aumentando, né? Às vezes, quando você entra bem jovem, o seguro é barato, né? Mas quando você chega numa idade mais elevada, complica, porque simplesmente às vezes são valores os quais são muito elevados para você colocar isso no seu orçamento pessoal. Então assim, no seguro de vida tradicional, a gente estipula qual é o valor de capital, qual é o montante de dinheiro que a gente quer deixar, preenche essa proposta e preenche essa declaração pessoal de saúde, submete isso para uma seguradora e ela aceitando esse risco, enquanto você paga essa proteção, você está protegido, né, naquele valor que você contratou, é isso? É isso. Beleza. E a segunda forma, né, o segundo tipo de seguro de vida, ele em tese funciona parecido, mas ele tem algumas características diferentes, que são os seguros nivelados ou resgatáveis, como as pessoas chamam, apesar da gente não gostar desse termo. O seguro nivelado, você paga um valor mais elevado no início, durante um período ou de forma vitalícia, né? E parte daquele valor que você paga todo mês vai para o seu risco presente, ou seja, vai proteger e pagar o risco presente, e outra parte vai pagar o seu risco futuro, de alguma maneira. E assim forma uma reserva. Daí porque se fala de seguro resgatável, é que em algum momento você pode resgatar. Mas esse não é o objetivo do seguro em si. É que como o Nelson explicou, né? Uma parte do valor que você paga no momento presente, ele cobre o seu risco de hoje, com a idade que você tem hoje. E a outra parte, ele fica lá guardado para que no futuro ele cubra o aumento do seu risco. Então, com isso, a seguradora consegue equilibrar para que você mantenha sempre esse pagamento nivelado, né? E aí, quando você, por algum motivo, não precisa mais daquela proteção ou tem alguma necessidade de cancelar aquela proteção ao longo do caminho, esse valor que seria usado para o seu risco futuro, que você não usou, está lá guardado, é seu, você pagou por ele. E por isso é que você tem a possibilidade de resgatar esse valor. Obviamente, como ele ficou lá investido, ele tem uma rentabilidadezinha, mas é por isso que isso não é um investimento, é uma proteção financeira. Tá? E é por isso que você tem essa possibilidade de resgate, né? Porque você antecipou esse pagamento para a seguradora e ele é seu, no momento em que você cancela a proteção financeira. O terceiro tipo é o seguro nivelado temporário. Ele é muito interessante. Por quê? Vamos ver o mesmo exemplo que eu dei do Igor. O Igor hoje tem 4 anos e meio, enfim... ele provavelmente ainda vai depender financeiramente de mim durante mais 25 anos, né? Então, se o maior legado que eu quero deixar para ele é a possibilidade de ele terminar os estudos, de se aprimorar e, vamos dizer assim, encaminhar uma carreira para ele, de alguma forma, eu contrato uma proteção durante 25 anos. Porque no final desses 25 anos, se eu pelo menos tiver acertado, né, na maneira de criá-lo, ele já está andando com as próprias pernas e consegue se virar. Agora, se acontecer alguma fatalidade comigo nesse percurso, eu tenho a certeza que durante esse período, desses 25 anos, ele vai ter recurso mais do que suficiente para continuar a trajetória dele, para terminar os estudos ou para abrir algum tipo de negócio, de investimento e tudo mais. O nome já fala, é um seguro de vida temporário, por um período determinado e que você combina em função da tua necessidade com o seu consultor de proteção financeira e familiar, qual é esse período. Ele também é usado, por exemplo, às vezes você assume dívidas para um empreendimento seu
e você, no caso da sua morte, não quer deixar essas dívidas recaírem para os seus familiares. Então você, durante aquele período, que seria o período que você vai amortizar essa dívida, você pode contratar também um seguro, o qual vai facilitar os seus herdeiros no momento da sua morte. Se isso já não tivesse sido contratado no momento que você fez eventualmente um financiamento, alguma coisa assim. Sim, isso, um financiamento, mas você pode pensar dessa maneira. Enfim, ele se encaixa bem dependendo do tipo de necessidade que você tem e da sua realidade financeira e familiar, como é que você quer construir. E o interessante nesse tipo de proteção é que você não fica engessado. Então, o Nelson deu o exemplo do Igor, que vai depender dele financeiramente, em tese, mais aí 20, 25 anos. E a Maria, por exemplo, que já está com 18, ela continua precisando por um tempo menor. Então, ele pode fazer uma proteção com um outro tempo e um outro capital para atender a necessidade dela e uma outra para atender a necessidade do Igor. E por isso é que é importante você sempre ter essa visão de como está o seu momento de vida e a sua necessidade de proteção financeira, né? E o consultor é a pessoa que vai te orientar a fazer essa análise e ir acompanhando ela ao longo da vida, porque os momentos mudam. Daqui a um tempo passou, né? Deu tudo certo, o Nelson não morreu, a Maria não precisa mais, o Igor já cresceu, enfim. É importante você acompanhar ao longo da vida como está esse seu planejamento, né? O temporário também ele tem o valor do prêmio nivelado, é legal, e por ser um tempo determinado, ele normalmente é bem mais em conta, bem mais barato, o valor que você paga mensalmente comparado com o vitalício. O vitalício, como a gente falou antes, assim, é pela vida toda. Então, assim, a expectativa de morte sempre existe em algum momento, ela vai acontecer. Sim. O temporário não, você fala, eu quero um seguro por 10 anos, ok. Aí, então, como a estimativa da seguradora é que se você morrer dentro desse período de 10 anos, ela vai indenizar, entendeu? O risco disso acontecer num período curto é muito menor do que quando é vitalício, limitado, né? Isso. E aí, resultado, enfim, normalmente o seguro é mais barato e se encaixa muito bem no planejamento financeiro familiar, dependendo da circunstância. Legal. E, por último, né, a quarta forma de você se proteger financeiramente e proteger financeiramente a sua família é a pensão. Isso, como é que pensão. funciona isso? Porque as pessoas acham que só tem a visão da pensão no modelo tradicional, né? Ou seja, do militar ou a pensão do INSS. E aqui não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você volta a dar exemplo, por exemplo, do Igor, né? Eu pago um valor de pensão, entendeu, para o Igor. Um valor X, né? Se eu tiver interesse, no caso da minha ausência, de que por um período essa pensão, esse valor continue a sendo pago exatamente para que ele possa continuar a vida dele normalmente, eu estipulo um valor. Você paga uma moeda de pensão. Ok, esse valor você contrata com a seguradora, entendeu? E simplesmente no caso da sua morte, esse valor mensalmente, entendeu? Vai ser encaminhado, vai ser indicado para o beneficiário que você escolheu na sua apólice. Isso é interessante por quê? Porque tem gente que sabe receber numa situação como essa, né? Recebe um valor único de dinheiro, como é o caso do seguro, seja tradicional, temporário ou vitalício, nivelado, enfim. No seguro você recebe o dinheiro todo de uma vez que foi contratado. E na pensão você recebe um valor por mês. Então, se a pessoa às vezes não sabe administrar muito bem, não sabe investir e pode ter dificuldade nisso, o formato pensão ele acaba sendo muito interessante. Ele é legal também, por exemplo, no caso de filhos, os quais você já conhece e porventura sabe que eles não sabem administrar dinheiro direito, né? Então você sabe que muito dinheiro na mão dele vai acontecer uma besteira. Então o que você faz? Você se programa de alguma maneira, junto com o seu consultor, para na sua ausência ele ter uma pensão durante um período. Varia de um período para o outro, enfim, tem seguradoras que têm desde 5, 10, 15 anos, se eu não me engano, e passa exatamente por esse momento de transição. O seguro, todas essas soluções, elas visam a minimizar o impacto financeiro que a sua morte causa no seu núcleo familiar de alguma forma. Então, você tem que sempre se planejar da maneira adequada, ter um consultor de proteção financeira familiar que acompanhe você ao longo da vida, até porque as situações mudam e as necessidades de proteção também mudam. Mas essas 4 formas de você proteger, principalmente você que tem um filho e você que tem patrimônio, elas são importantes de você colocar dentro do seu planejamento financeiro familiar.
Bom, então recapitulando, a gente falou no vídeo de hoje sobre 4 formas de você proteger financeiramente a sua família, né? Que é o seguro de vida tradicional, Seguro tradicional, o seguro de vida nivelado vitalício, ou resgatável, vitalício, o seguro de vida nivelado temporário isso, e a pensão. a pensão. Se você gostou, fica aqui com a gente, dá um like, manda um direct pra gente, enfim, faça sugestões de tema, quer aprofundar algum desses, sinaliza, vai ser um prazer te orientar, vai ser um prazer bater um papo contigo. Com certeza, com certeza. Escreve aqui pra gente se você gostou de algum desses temas e quer que a gente aprofunde, a gente vai ter o maior prazer. Se tiver alguma outra dúvida também, manda aqui pra gente que a gente vai adorar esclarecer tudinho pra você. É isso aí. Eu me chamo Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E você está no seu lado mais seguro. E acompanha aqui o canal, porque toda terça-feira a gente tem vídeo novo para ajudar as pessoas a investir nos 3 principais investimentos que a gente precisa para uma vida longa. Sim. Né? Que é investir para o seu futuro, investir na proteção do seu presente e investir na sua saúde, na qualidade de vida. Até porque se você investiu ao longo da vida inteira na sua proteção, investiu ao longo da vida inteira para ter uma aposentadoria financeira legal e conseguir viver a vida do jeito que você quiser, se você não tiver saúde, nada adianta. Então invista e muito também na sua saúde. Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Dá um like aqui, acompanha a gente. Um beijo grande. Um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.